Olá, olá a todos, aqui é a Lavrente Avaliona e minhas unhas voltaram depois da manicure de ano novo, são aquelas mesmas que eu fiz nas transmissões ao vivo, mas tem um detalhe, ela acabou lixando um pouquinho, estavam um pouco compridas demais. Estou testando uma nova broca com corte incomum azul esverdeado. Não adianta perguntar qual é, pois ainda está em teste. Posso apenas dizer que corta de forma diferente e remove material muito rápido e grosseiramente. Esse tipo de manicure não é ideal para testar a broca, pois a cor foi aplicada direto sob o gel. Depois, uso o empurrador de cutícula. Para quem pergunta sobre esses pacotes, tenho uma autoclave. Eles são específicos para autoclaves e não servem para estufa seca. Aqui eu tenho o empurrador Nippon Nibers. Esse empurrador é único e incrível porque ele é basicamente uma cópia exata de um palito de laranjeira, só que não desfia, e isso é muito prático. A cutícula aqui não é complicada. Eu a empurro levemente e depois pego uma lixa de 180 também da Nippon Nibers e preparo suavemente a lâmina da unha e dou uma leve nivelada na superfície. Como de costume talco, eu uso talco em toda manicure, esse talco como sempre é da Domix, aqui realmente nada muda. E depois o tratamento com a broca. Neste caso, eu decidi usar uma broca bem diferente que também estou testando agora, está em fase de implementação, eu não sei como ela se chama, mas isso não importa. Ela é azul e tem um formato bem legal, é pontudinha, mas ao mesmo tempo meio arredondada. No geral, ela abre a cutícula do mesmo jeito que a broca em formato de gota, que eu adoro, mas ainda assim tem uma ponta afiada. É verdade, aqui é preciso cuidado para não lixar demais, mas no geral é prático e eu gostei. Depois entram em ação as tesouras. Essas tesouras, eu já nem sei quantas milhares, milhões de vezes eu já mostrei, mas enfim, são as mesmas tesouras, Nippon Nibers S04J. Eu deixei aqui para vocês muitos e muitos cortes sem colagem, sem aceleração, exatamente como eles são. Essas são tesouras com ganchos, ou seja, a ponta delas é curvada. E o interessante de trabalhar com essas tesouras é que é muito fácil entrar no corte com elas e também é fácil sair desse corte, exatamente por causa dessa pontinha. A única coisa que posso dizer sobre a afiação delas é que tem um detalhe. Procure uma pessoa que saiba afiar esse tipo de tesoura, porque, como descobri, nem todo mundo consegue fazer isso direito. Compartilhem também nos comentários como é a questão da afiação aí na cidade de vocês. Apenas para informar, vocês podem marcar os nomes dos afiadores e suas cidades nos comentários. O importante é colocar a cidade e o perfil do afiador, pois isso pode ser útil para alguém. E os links, como sempre, estarão no meu canal do Telegram. Depois do corte, eu faço o polimento. Aqui também é tudo padrão, uso uma broca bola número 50 e estou trabalhando com o aparelho do Dr. Alexa. Esse é um aparelho que tem um cabo leve, que funciona totalmente sem ruído e, aliás, eu faço o polimento com apenas 5.000 rotações. Depois, sobre os géis, recebi um pacote da Iris K e no geral vieram 2 géis. Ambos são pretos, mas um deles é preto e vitral. Simplesmente preto vitral, meio translúcido, não muito denso, e isso me chamou muito a atenção. E o segundo é esse aqui com efeito refletivo, e isso é simplesmente maravilhoso. Sem flash parece ter só alguns brilhos, mas com flash... Agora vou mostrar mais, e essa cor aqui é simplesmente preta, vitral. Na verdade, eu já testei essa, mas agora está em uso. Claro que vamos usar aquele gel com brilhinhos. Agora vou ligar o flash e vai ficar claro o motivo, é porque ele brilha, como o Anton disse, como caviar preto. Bem, os maridos interpretam do jeito deles, mas o brilho dele é realmente incrível. A única coisa é que, claro, você não vai andar por aí com o flash ligado, mas, aliás, sabe, um fato curioso, provavelmente muitos já tiveram clientes que pediram exatamente esse tipo de gel, e aí você precisa explicar para eles que ele só brilha assim com o flash. Certo, todos os detalhes. Agora vou mostrar como trabalho com as moldes superiores. Aqui eu tenho formas da Mink e primeiro eu posiciono nos pontos de crescimento, nos pontos de estresse. Eu seco super fininho com a lanterninha por literalmente alguns segundos e depois construo a borda livre. Agora vamos trabalhar nos resíduos sobre a base de gel nas minhas unhas e vamos fazer algo que não é exatamente uma extensão, mas sim uma correção. Faço esse tipo de coisa, basicamente seco a borda livre, assim, bem fininha, e depois aplico o volume principal com o material. E o segredo é que a gente não leva o gel até a cutícula, ou seja, na área da cutícula tem que ficar super fino, e na verdade o próprio gel é aplicado em uma camada bem fina.
Estou girando e mostrando essa forma de propósito para que fique claro quanto material tem ali. Espero que esses ângulos sejam suficientes. Nas laterais ele é quase transparente, nosso sofredor sem nenhuma borda. Estou mostrando como posicionar a forma, coloco, pressiono na área da cutícula, aproximo da cutícula e depois peço para a cliente um pouquinho. As profissionais que conseguem fazer sozinhas com uma mão só, eu não sou dessas. Agora, atenção, aqui não tem nenhum corte de propósito, eu viro imediatamente e mostro como está por dentro, Precisamos ajustar e cobrir bem as laterais, aplicando em tudo. Se faltar, adicionamos. Liter Geodor, Egeiskaya, unha natural. Lá parece tudo certo. Agora vou mostrar como tiro todos os moldes e onde haverá escorrimentos. Eu fiz isso de propósito, ou melhor, exagerei no gel, mas queria mostrar como removo esse detalhe. Com um empurrador e cuidado funciona se o molde superior foi bem pressionado na cutícula. Se não fizer isso, vai ficar um degrau enorme e não vai funcionar. Agora quero mostrar mais uma coisa. Olha, eu tenho esse lápis aqui, é a base Scott da Iris K. Na verdade, esse lápis já passou por muita coisa. Ele enfrentou testes rigorosos, vocês nem imaginam. Deixei ele de cabeça para baixo em um copo com pincéis por um mês. Eu pensei, vai vazar, não vai vazar? Não vazou, isso é simplesmente incrível. Essa base é muito boa e eu posso recomendar sem medo. Ela é emborrachada, elástica, enfim, é exatamente o que você precisa para uma base. E claro, esse formato incrível de bastão não deixa ninguém indiferente. Secamos por 60 segundos e depois colocamos novamente o molde superior. Aqui eu deixei para vocês sob o flash. Não é muito prático trabalhar assim, mas fica muito bonito. Especialmente esse momento em que ela aproxima a lanterna e aí tudo brilha, o tom do gel fica simplesmente deslumbrante. Viro novamente e mostro como ficam todas as nossas partes de baixo. Disseram que era melhor remover todo o comprimento e alongar do zero, mas para mim isso não é mais fácil. Em unhas assim deixamos uma base super fina, depois aplicamos o gel, removemos o molde superior e depois só resta lixar. Vou mostrar como remover o comprimento, só preciso tirar isso primeiro. Olha essa bagunça! E ainda assim, só mais um pouquinho. Um lixamento passo a passo depois dos moldes superiores, tudo como realmente é, sem esconder nada, sem enfeitar, foi assim que ficaram nossas partes de baixo. Vamos lá, não desanimem, ali há unhas naturais, tips e um pouco de tudo. Temos um produto semi-acabado. Em uma das mãos, eu lixei o comprimento, pego esse comprimento de um polegar e transfiro para o outro. Faço isso com a ajuda de um compasso bem comum, sabe? Aquele que você pega de uma criança, de um estudante, enfim, pega de alguém aí ou então pode simplesmente comprar um compasso. Pronto, marquei. Agora vamos continuar. Com a ajuda da broca, eu ajusto o comprimento e sim, aqui eu tenho outra broca diferente que estou testando novamente. Aqui há um ponto interessante, algumas brocas geram cavacos grandes, outras pequenos. O cavaco vira quase um pó e repare que esse tipo de cavaco gruda muito, fica preso nas suas luvas e depois você reclama que o aspirador não está sugando direito. Aqui eu mostro como eu descolo a parede lateral e faço o lixamento, ou seja, aqui eu descolei. Eu uso a lixa de um lado e vamos fazer a mesma coisa do outro lado e claro, também vamos lixar a borda livre. Mas quero dizer que o formato não vai ser assim. Aliás, eu estava trabalhando e esqueci de mostrar para vocês, estava usando os moldes da Imenca, eles têm uma caixinha nova azul com mais tamanhos e moldes completamente diferentes. Eu realmente gostei muito deles, já é a 4ª ou 5ª manicure que faço com esses moldes, e eles estão comigo há apenas alguns dias. Então, estou usando o aparelho Dr. Alex e outra broca Satan minha. 23 оборотов. E agora também vou mostrar passo a passo como eu faço o lixamento, lembrando que já lixamos as paralelas e também a borda livre. E depois eu pego uma broca bem rígida. Aqui tenho uma broca Árvore de Natal Verde, também em teste. Ainda não vou revelar o fabricante e estou avaliando como ela lixa, por isso faço o processo devagar e com atenção. Agora, porque eu preciso deixar a camada de gel fina. Eu estou criando um arco, porque depois eu pretendo lixar saindo do formato bailarina para chegar provavelmente ao formato amêndoa. Enfim, vocês vão ver por si mesmos como vai ficar. E nós vamos lixar, e o gel antigo vamos lixar a unha natural e depois ainda vamos fazer mais um lixamento com a broca diamantada. Por isso, assim, nas formas superiores a forma já está pronta, mas tem uns detalhes, vai precisar lixar, e vai precisar lixar bastante, na verdade. Mas, por outro lado, para mim lixar por dentro é um processo meio meditativo. Eu nem sei se posso comparar isso com aquelas limpezas na podologia, quando você está sempre tirando alguma coisa, mas claro, é preciso pegar o jeito.
O bom da broca tipo pinheiro é que ele tem paredes retas e se encaixa muito bem justamente na cavidade bem debaixo da unha. Na minha opinião é bem prático, mas escrevam aí quais são os seus formatos de broca favoritos. Aqui, eu faço o lixamento inicial, verifico se mais ou menos já ficou mais fina. E isso significa que agora, depois desse lixamento, eu posso pegar a lixa e dar o formato que eu preciso, mas depois disso ainda vou ter que lixar mais um pouco. Bem, essa é a minha técnica de lixar. Talvez alguém faça de outro jeito, mas eu prefiro assim, porque lixar uma unha grossa e tirar os cantos vai ser muito, muito demorado e totalmente desconfortável. E no final, todos esses detalhes do lado de dentro, eu com certeza vou mostrar como eles vão ficar e quero dizer que eles vão ficar com uma aparência bem decente. Enfim, vamos terminar logo com esse lixamento. Eram 10 unhas no total e realmente tinha bastante coisa para lixar ali. Esse é o nosso resultado intermediário. E estou mostrando o formato que acabei de lixar agora. Vou mostrar como vou lixar, ou seja, em uma mão eu já finalizei completamente, a parte de baixo ainda está lixada só de forma preliminar, ainda não está pronta, é só um lixamento bruto por enquanto, e agora vamos ver na outra mão nosso dedo demonstrativo, o anelar. Lembramos que aqui temos um formato bruto, e eu pego a mesma broca que usei para trabalhar a cutícula. O mais importante é que essa broca tenha a ponta afiada e que você já tenha removido a camada pegajosa do gel. Foi exatamente isso que fiz, aqui tudo se encaixou, porque micro degraus, micro escorrimentos, eles sempre vão estar lá, mesmo com uma aplicação super limpa, eles ainda vão aparecer, então é preciso nivelar a superfície. Bom, aqui o perfeccionismo me pegou, eu peguei a tesoura e dei uma ajustada em algumas coisas. Então, o que fazemos é pegar a lixa, colocar em um ângulo de 45 graus e simplesmente tirar os cantos. Preste atenção que eu realmente segurei firme a unha, ou melhor, o dedo. Senão ele vai se mover para todos os lados. A gente obtém esse tipo de semi-acabado que tem um cantinho e depois nossa tarefa é simplesmente suavizar esse cantinho e aí vamos conseguir algo tipo, não sei, amêndoa, oval mais afilado. No geral, uma forma bastante elegante e bonita, que combina bem com a minha modelo. Depois disso, pegamos novamente a broca e removemos o volume de dentro de novo. Por quê? Porque quando a gente tirou os cantos, a espessura ficou exposta de novo. Sim, eu entendo que parece que tem uma quantidade infinita de gel ali, mas não, são restos do antigo, são unhas naturais coladas. Claro, é preciso deixar toda essa estrutura leve e também fazê-la delicada. Como prometi, estou finalizando com a broca de diamante, porque a de diamante funciona bem na pele e eu não tenho medo de machucar a cliente. E agora, finalmente, o tão esperado unboxing e demonstração do kit para aeropuffing. Ele também veio para mim da Iriske nessa encomenda e eu fiquei super empolgada com esse acessório. Olha só que coisa legal. Eu não sei como isso se chama, mas me lembrou aquele pegador que tem nas máquinas de brinquedo. Se alguém souber o nome, escreve aí para mim. Eu gostei muito. Então no kit vem esse pegadorzinho com botão e essas esponjinhas quadradas engraçadas, que parecem, sei lá, esponjas de maquiagem. Acho que são feitas do mesmo material. O principal é que essas esponjinhas já vêm prontas, sem precisar cortar. Esse pegadorzinho é muito prático, porque antes a gente fazia isso com uma pinça, ou comprava aqueles kits para aeropuffing. Sim, a polipaleta é só da Valbres. Eles vendem lá, é fácil de encontrar. Enfim, agora temos um dispositivo ótimo. A primeira coisa que fiz foi sugerir comprá-lo para o salão, pois as meninas estavam cansadas de lavar os puffs redondos. Bom, quem já trabalhou com isso sabe como é. Então, eu pego a tinta. Tem um detalhe, eu pego ela bem no meio, tiro o excesso na paleta e vou batendo, tirando o excesso, não sei como se chama isso direito. Eu dou umas batidinhas bem no meio dela. Eu tinha um plano. E, claro, eu segui esse plano. Decidi escurecer ao máximo bem o centro mesmo. Aqui estou mostrando onde a tinta foi aplicada. Tinta em gel sem camada pegajosa. É assim que tudo fica. Acho que são 2 ou 3 camadas, mas isso é feito rápido, sem esforço nenhum. Eu curei tudo, não tem nenhuma camada pegajosa. A superfície foi lixada. Agora a próxima, tinta da Imene, muito diferente. Parece prateada, mas tem um efeito holográfico. Aqui eu me segurei de todas as formas possíveis para não desenhar nenhum arabesco, porque eu precisava fazer algo no estilo da geração Z. Vou contar como me disseram o nome, manicure estilo anos 2000? Sim, falei certo? Ou talvez errado, é algo no estilo anos 2000 ou parecido. Os zoomers têm uma tendência da moda, mas para mim são uns arabescos super exagerados, ou então só uns... não sei... Para ser sincera, me lembra uma raiz, sabe? Aquelas raízes velhas de árvore. Rabiscos.
Enfim, a gente desenha isso de forma livre. O objetivo é que em todas as unhas fique diferente, que não se repita, algo mais ou menos assim. Eu achei legal. A única coisa é que a tinta secou meio estranha para mim, não ficou muito uniforme. Acho que eu não misturei direito. Mas depois pensamos que tudo que acontece é para melhor, e isso até dá um certo charme. Depois aplicamos o top coat. O meu é da M. Amaldiçoamos esse fiapinho grudado aqui, não consegui tirar, tentei, mas não deu. E desengordurar não é opção, porque se eu desengordurar essa tinta metálica, não vai dar certo. Então passei assim mesmo, porque eu já sabia que depois ia fazer o design. Mostrando o verso. Eu também passei uma camada bem fininha de top coat neles. Eu acho que ficou bem bonitinho. Fino, leve, bonito, delicado. E nada fica pegando. Pronto, está protegido. Então tudo vai ficar tudo bem firme. Então, qual era o plano? Aleatoriamente, em alguns lugares, colocamos essas meias pérolas semi-esferas. Eu tinha por aqui, nem sei como isso se chama. Sabe aquelas coisas cheias de itens de design misturados? Isso. Eu coloco elas na base. Elas são de tamanhos diferentes. Eu coloquei totalmente aleatório, do jeito que achei bonito. Sequei um pouco com a lanterninha, depois finalizei na cabine. E depois, com o mesmo top coat da AM, eu finalizo. E aí a gente tem essa manicure aqui, algo meio gótico, talvez, não sei. Enfim, avaliem aí nos comentários. Eu acho que, na minha opinião subjetiva, eu mandei bem. E vocês escrevam o que acham sobre isso. Legal ou não, pra gente foi legal. E claro, eu vou mostrar como isso vai ficar com o flash. Para quem tá tendo um ataque agora, achando que parece que já cresceu na região da cutícula, vai lá e toma um calmante. Porque o gel se distribui exatamente assim, e a gente achou que ficou um degradê suave e bonito. Quando crescer, não vai dar para ver a diferença. E sim, vai durar e não vai cair. É isso, gente. Tchau, tchau.